Cara, eu vim pro Rio de Janeiro com 14 anos. Eu sou gaúcho de nascença, né? Nasci em Iraí. Iraí é a segunda melhor água mineral do mundo. E estive lá agora com a minha namorada aqui, minha esposa, e aí... A segunda melhor água mineral do mundo, Iraí, interior do Rio Grande do Sul, só perde para Vichy, na França, olha só o estilo, né? Boa. E aí eu nasci lá, meu pai pegou minha mãe no Rio e abandonou minha mãe lá. Então, em 1970... Abandonou sua mãe? Abandonou. Falou que tá cheio de água mineral aí, fica aí. Fica água aí. Não vai faltar. E é uma história interessante de superação. Por quê? Ela poderia, na época, uma menina de 19 anos, no interior do Rio Grande do Sul, altamente conservador, abortado. Podia ter feito um monte de coisa. Ela resistiu, me teve com muita honra, com muito orgulho. E aí, interessante naquela época, que ninguém dava valor a isso. A mulher solteira na época não podia fazer registro de filho. Caramba. Ela só passou a fazer isso a partir de 1974. Então, de 70 a 74, eu não existi pra ninguém. O seu pai era casado? Não. Ele teve um namoro com a minha mãe e foi embora. Não assumiu o que tinha que assumir lá, a responsabilidade de pai. E aí, o que aconteceu? Ela só pôde me registrar em 74. Só que a mulher só podia fazer o registro da criança com a testemunha de 2 masculinos. Ou seja, imagina você é pai de uma garota de 19, 20 anos, tem que pedir pro teu vizinho lá no interior, na roça, para ser testemunha do filho da mãe solteira, né? Então, já foi uma luta para nascer. E aí, com 14 anos, o meu pai me assumiu. Eu fiz a segunda certidão de nascimento daí, que eu tornei o Busnello. Aí seu pai, mas como foi? Ele voltou pro... Não, ele foi lá e me assumiu. Ele foi lá no cartório e me assumiu. A partir de hoje, você é João Jacques Soares, e aí bota o Busnello também. Maneiro. Aí me assumiu com 14 anos e com 15 anos eu vim morar com ele. Voltou lá e corrigiu o equívoco. Foi, como eu corrigi. Como todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o seu direito de errar e todo mundo tem o direito do seu perdão e de seguir a sua vida. E ele fez isso. E aí você tinha quantos anos já? Com 14 anos ele me assumiu, com 15 eu vim morar no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro véspera do primeiro Rock in Rio. De 85? Caramba. Olha só. Cheguei aqui, véspera de 85, eleição de Tancredo Neves, né? Foi. Então, isso é um momento político que a gente não consegue esquecer, né? Porque eu gosto muito de história também. E aí foi, assim, uma luta pra gente crescer na roça, no interior. A minha alfabetização foi precária. Foi muito precária. Só para passar uma coisa rápida, você no interior, na década de 70, para você ser alfabetizado, bastava você ler o seu nome e escrever seu nome, você já era tido como alfabetizado. Verdade. E para você ir para a escola, você ia para a escola rural. A escola rural era numa parede primeira série, na outra segunda, na outra terceira, na outra quarta série. Você já fazia o primário, mas eram todas as turmas juntas com uma professora no meio cuidando das 4 turmas. E você estudava no período entre safras, né, que você plantava, esperava crescer, nesse período de crescimento você ia para a escola. Vinha o crescimento, você tinha que colher. Então você tinha que ficar integrado na agricultura familiar para poder sobreviver. Se você não produzisse, você não comia. Você não tinha roupa, você não tinha nada. Você ganhava uma Havaiana por ano. Qual era a cidade? Iraí. E se você ganhasse uma Havaiana, uma conga, já era um quichute, era o extremo da bondade, né? Então, assim, eu vim desse meio pobre. Depois, meu pai veio para o Rio de Janeiro, também sofreu as agruras dele e virou porteiro no Parque Guilherme, em Laranjeiras. Então eu fui, a minha mãe virou merendeira de creche. Sua mãe veio também? Não. A minha mãe continuou lá e virou merendeira de creche. E meu pai aqui no Rio era porteiro no Parque Guilherme, em Laranjeiras. Ali, em frente ao Palácio Laranjeiras, ali. E aí eu vim morar na casa do porteiro. E aí eu ajudava a fazer faxina no prédio. Como é que foi a relação com teu pai quando você chegou? É horrível, foi tranquilo ou teve um estranhamento? Não, Rafa. Totalmente estranho, né? Porque a palavra pai, pra mim, era uma palavra nova. Eu não sabia o que era pai. Então eu ficava, às vezes, à noite, deitado, eu falava pai. Porque até a pronúncia, até o teu movimento na tua boca pra fazer a pronúncia da palavra era estranho. Pai. Eu nunca chamei ninguém de pai. Agora, com 14 anos, eu tenho pai.
Não. Pô, prazer, sou João. Mas ele se sou João. esforçou pra ter uma relação maneira ou ele era meio brucutu? Não. Aí tá, aí tem o alcoolismo, tem o tabagismo, tem a violência doméstica, aí tem várias Você coisas. viveu tudo isso? Vários coeficientes que entram nesse somatório de coisas que te levaram. Eu, com 16 anos, ele me mandou embora de casa. Mas e essa decisão lá, dessa ruptura, de falar, você não vai morar mais com sua mãe, vai morar comigo. Sua mãe achou melhor pra você? Ela decidiu que era melhor pra você ou ela não teve muita escolha? Aí é uma outra escolha também que a minha mãe fez. Entre eu e um namorado que ela tinha lá, que depois veio a ser pai do filho dela, que é meu irmão, meio-irmão, ela optou em ficar com o cara, porque o cara não me aceitava. Então eu fiquei na casa do avô, da avó, do tio, eu fiquei de favor, eu morei de favor, eu nunca tive um quarto meu, eu nunca tive um canto meu, eu nunca tive um tênis meu, eu nunca tive uma roupa minha, eu sempre tinha que dividir, eu sempre tinha que emprestar. Cara, você teve que lidar com a rejeição. Uma rejeição, eu nunca ganhei um abraço de afeto, cara. Eu nunca ganhei um abraço de afeto. Isso veio a ser conciliado depois de 50 anos agora, que eu consigo... Depois que meus pais faleceram, que eu consegui ter uma maturidade o suficiente para fazer uma regressão e me perdoar. E digo mais para vocês, e quem estiver aí fazendo concurso, o pessoal que está concurseiro, está na vida aí, eu só passei no meu concurso para PM, para oficial da PM, depois que eu me libertei do meu pai e da minha mãe, do ódio que eu sentia por eles dois. O perdão te libertou. O perdão me libertou. E como você conseguiu chegar nesse perdão? Quando eu falei o seguinte, eu não posso viver a vida deles, porque eles vivem a vida deles. Então eu vou viver a minha e vou fazer a minha. Aí eu me dediquei ao estudo. Aí eu me dediquei ao cursinho pré-vestibular.